Nesse vídeo nós vamos falar sobre o que são macros. Eu separei uma parte teórica e uma parte prática para a gente, unindo os dois, conseguir entender bem o que são macros. Aqui eu procurei no dicionário a palavra macro e eu encontrei uma boa definição e marquei aqui em vermelho as partes mais importantes. Então ele diz que macro é uma sequência de comandos ou um conjunto de instruções de uma linguagem de programação. Então, sequência de comandos ou conjunto de instruções. E é realmente isso. Quando a gente cria uma macro que vai, por exemplo, pedir para o Excel abrir uma planilha, preencher alguns valores, salvar em PDF e enviar o e-mail, isso é uma sequência de comandos. Isso é um conjunto de instruções que a gente está dando para o Excel fazer. A gente faz essa comunicação das instruções usando uma linguagem de programação. Assim como na vida real a gente se comunica com as pessoas usando uma linguagem, seja português, inglês, francês, com o computador a gente se comunica usando uma linguagem de programação. No caso do Excel, é o Visual Basic for Applications, que é o VBA. Continuando aqui, quando solicitados, ou seja, quando a gente executa a macro, quando a gente pede para ser executado, executam os comandos ou as instruções na mesma sequência que foram armazenados. Ou seja, ele executa os comandos na sequência que a gente pediu. Tem que ser primeiro abrir a planilha, depois preencher o valor, depois salvar em PDF e depois enviar o e-mail. Agora vamos para o Excel para a gente ver na prática o que isso significa. Eu preparei uma planilha aqui com uma macro bem simples, que é essa daqui, que eu dei o nome de macro instruções. Não se preocupe em entender tudo isso aqui agora, é exatamente isso que o curso vai ensinar, só se preocupe em pegar a ideia geral de macros. Então, a macro começa aqui e termina aqui, ou seja, tudo que estiver no meio são as instruções que devem ser executadas. Se eu apertar o play, o Excel vai executar essa macro, mas é tão rápido que a gente praticamente não consegue ver, porque são poucos comandos, poucas instruções e que não exigem muito processamento, então consegue ser executado bem rápido. Eu vou usar uma técnica aqui que chama depurar, que é para executar instrução a instrução, e em um próximo vídeo eu vou explicar melhor como você pode usar, então também não se preocupe agora, que agora a ideia é entender o que são macros. Apertando F8, eu consigo andar comando a comando, um por um, para a gente ir acompanhando aos poucos o que está acontecendo. Aqui essa linha amarela é a linha atual, mas que ainda não foi executada. Quando apertar F8, ela vai ser executada. Esse comando diz para selecionar a célula A1. Então eu vou apertar F8 e foi executado. Não deu para ver muita coisa porque a célula 1 já estava selecionada. Aqui no próximo comando, selecionar a célula A5. Aperto F8 e foi selecionado a célula A5, do jeito que a gente pediu. O próximo comando, selecionar a coluna A inteira. E o próximo, selecionar a célula 1 novamente. Agora, esse comando aqui ele diz para salvar a planilha atual. F8 e salvou. Aqui é a última linha da macro, simplesmente informa para terminar ela. Então nós acabamos de ver na prática aquela definição anterior de que o que são macros, são conjunto de instruções, que são essas instruções aqui, executadas na ordem que a gente escreveu. Então a gente viu que passo a passo elas foram executadas somente quando a gente solicita, que é quando a gente aperta o play ou executa de alguma outra forma. Eu preparei uma outra macro aqui, essa aqui é um pouquinho mais complexa, mas novamente eu digo para você não se preocupar com o que está escrito aqui. Essa macro aqui ela executa um loop, que é uma repetição, e aqui nesse caso eu coloquei para primeiro selecionar a célula A2 e depois fazer um loop descendo as linhas até encontrar uma célula vazia. Então você vê que o Excel está descendo na coluna A e ele vai parar quando encontrar uma célula vazia. Encontrou e parou. Então, com esses dois exemplos mais aquela definição, a gente responde o que são macros.